Começa agora na Mariana FM. Programa Palavra de Fé. Apresentação: Pastor Bruno Moreira. Boa noite, amados ouvintes da Mariana FM. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Moreira. Está começando mais um programa Palavra de Fé. Vamos junto até às 18h30. Você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp da Fé. É isso mesmo, o número é 31983436777. Aqui já tirei a máscara, não esconda o teu rosto de mim. Eis-me aqui, sem minhas armas, diante do fogo. Eis-me aqui, já tirei a máscara, não esconda o teu rosto de mim. Eis-me aqui, sem minhas armas, diante do fogo. Só tu sabes quem vai ganhar, quem vai perder. Só tu sabes quem vai subir, quem vai descer. Só tu sabes quem quer sumir, quem quer aparecer. Sabes quem vai desistir, quem vai permanecer. Quem sou eu, Senhor? Joio ou trigo? Quem sou eu, Senhor? Mais um impostor ou seu amigo? Quem sou eu, Senhor? Joio ou trigo? Quem sou eu, Senhor? Mais um impostor ou seu amigo? Quando o fogo descer, eu quero queimar até que eu venha ser só que o fogo deixar. Quando o fogo descer, eu quero queimar até que eu venha ser só que o fogo deixar. Quando o fogo descer, eu quero queimar até que eu venha ser só que o fogo deixar. Quando o fogo descer, eu quero queimar até que eu venha ser só que o fogo deixar. Eu quero ser contigo.
quero ser contigo. Você está ouvindo o programa Palavra de Fé. Boa noite, amados ouvintes da Rádio Mariana FM. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Moreira, em mais um programa Palavra de Fé. A palavra do Senhor, ela tem despertado em nós a verdadeira fé, a genuína fé. A fé que é conforme aquilo que agrada o coração de Deus. Porque assim a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. A palavra que Deus tem hoje para o seu coração se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. O verso é de número 28 até o verso de número 30, que diz assim: E ele lhes disse, um inimigo a quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos e arrancamo-lo? Porém, ele lhes disse, não para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-o crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o num celeiro. A palavra do Senhor nos diz que assim era muito comum Jesus Cristo contar parábolas para assim trazer figuras do reino dos céus, a respeito daquele povo que assim estava na sua presença, para que tivesse compreensão por meio de uma forma simplificada do reino dos céus. E Jesus fala de algo muito comum entre eles, que era a plantação do trigo. E assim entendendo que o joio, uma vez sendo semeado entre o trigo, e uma vez arrancado o joio do meio do trigo, uma vez que ele cresce e as suas raízes se entrelaçam no trigo, isso enfraqueceria também o trigo, até mesmo comprometendo a sua qualidade. Então, certamente alguns trigos seriam arrancados junto do joio. Então o Senhor, aquele que tinha plantado boa semente, e sabendo que era o inimigo que tinha vindo até a sua plantação, quando ele dormia, como está escrito nos versículos anteriores da parábola, quando ele dormia veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E assim, quando começa a frutificar, a crescer, os servos vêm e levam esta má notícia ao seu senhor. Mas eles dispõem dizendo, quer que nós venhamos arrancar? E o Senhor diz, não, pode deixar. Deixe, mas quando estiver maduro, eu darei ordem aos ceifeiros, para que cortem o joio, amarrem em feixes e lancem no fogo. E da mesma sorte, cortem o trigo, amarrem em feixes e guardem no celeiro. E assim Jesus escreve que será no grande e glorioso dia, no dia do Senhor Jesus. Nós olhando para essa parábola, entendendo o que o Senhor Jesus nos ensina, nós temos muitos exemplos e ensinamentos por meio dessa simples parábola. Entre eles, nós vemos um comportamento comum nos dias de hoje, que é muitos justificarem a sua saída, justificarem a sua não presença de muitos lugares. Entre esses lugares, sendo no meio dos familiares, sendo no meio de uma sala universitária, da sua escola, independente do seu período, sendo um setor profissional e principalmente nos dias de hoje dentro da igreja. Vemos que o motivo tem sido pessoas que estão no mesmo lugar e têm uma índole má, um mau caráter, são pessoas que têm um comportamento reprovável,
São pessoas que têm uma conduta que não condiz com o ambiente ou com o que está proposto no lugar, independente da área que seja. E nós entendemos que isso traz tristeza, angústia ao coração de muitos, e muitos que se entristecem optam de sair e não retornar mais a esses lugares pela pessoa ou pelo comportamento que aquele lugar por muitas vezes oferece. Mas não é isso que Jesus declara ser o comportamento reto, certo, nesta parábola. Jesus descreve que o joio e o trigo devem crescer juntos, porque quando nós entendemos que crescer junto o joio e o trigo é fazer do trigo mais forte e não mais fraco. As adversidades para aquele que Deus chamou, para aqueles que Deus chamou para a salvação, elas não matam, elas produzem um fruto excelente. Como está em Romanos capítulo de número 5, quando Paulo começa a descrever a respeito da tribulação. Paulo fala de um efeito que a tribulação produz, um efeito excelente. Paulo diz que as tribulações têm o seu grande proveito. Paulo descreve que se gloria não somente naquilo que Cristo já conquistou na cruz do Calvário, pelo contrário, ele diz não somente nisso, mas gloriamos também nas tribulações. Por que nas tribulações, Paulo? Ele descreve isso em Romanos 5, no verso 3, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência, experiência. E a experiência, esperança. Paulo tem de certo que nessa esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. As tribulações em si, elas têm um grande proveito para aqueles que o Senhor chamou para que sejam trigos, porque este trigo que Deus está descrevendo é alguém que tem um amor de Deus no seu coração. E só pode ter o amor verdadeiro de Deus no seu coração aqueles que são provados. Eles são provados de que forma? Pessoas vão olhar para você e vão agir de forma que isso vai lhe ferir, vai lhe machucar, de forma que você vai se sentir ofendido, atacado, desprezado. E essa pessoa, na verdade, ela está sendo um joio sobre a sua vida. Mas se ela verdadeiramente é um joio, só Deus sabe. Só Deus sabe a obra que Ele tem para realizar. E Ele sabe verdadeiramente quem é o joio e quem é o trigo. Ou seja, isso cabe a Deus o juízo. A nós cabe observar os caminhos, não aceitando, é claro, os comportamentos que fogem à palavra de Deus como algo certo e comum, não. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que aquele que lhe ataca, que lhe ofende, aquilo que lhe fere, não te mata em Deus, isso te faz mais forte. Isso te faz mais forte, produzindo em você uma esperança maior, te dando uma experiência em áreas que isso vai lhe acrescentar para que o amor de Deus seja abundante em sua vida. A vida é um lugar de adversidades, por isso que muitas das nossas desculpas não são justificáveis diante de Deus. Quando perguntamos para alguém por que você não vai no meio mais da sua parentela, porque eu não gosto de fulano, de ciclano, porque há isso e aquilo outro, você pode resistir a tudo isso de forma legítima, segundo o que Deus teria ensinado. Se alguém lhe ofendeu, não guarde o ódio, perdoe. Se alguém lhe atacou, isso trouxe ao seu coração um sentimento que agora te faz recuar para que você não sofra mais este mesmo dano, não passe mais por este mesmo constrangimento. Entenda que recuar não é algo que agrade a Deus. O Senhor nos chamou para avançar. E quando nós entendemos que da parte de Deus é nos dado ordem para avanço, nós entendemos que este sentimento, que a princípio parece que vai nos matar, não pode, se Deus não permitir. Por isso que muitos dizem sair da igreja porque acontece isso e aquilo outro. Irmãos, não é justificável. Aonde você estiver vai ter adversidade. Na fila do banco vai ter pessoas que não gostam de você, e dentro da oportunidade elas vão te atacar, elas vão te ofender, elas vão te ferir. Na fila do supermercado, na escola, no meio da sua parentela, na fila do aeroporto, haverão pessoas que não gostam de você simplesmente. Alguns ainda dizem algo que é muito popular e comum de ouvir: o meu santo não bateu com o seu santo. É complicado.
nós atentarmos para aquilo que o homem diz no seu achismo e na certeza da sua sabedoria, não sendo a sabedoria de Deus e nem a sabedoria divina. Mas quando nós temos de certo que és o Senhor, que assim permitiu que o joio fosse plantado no meio do trigo, nós entendemos que essas adversidades fazem parte de um tempo curto de vida na face dessa terra, mas que elas mais nos ensinam e acrescentam para aprendizado do que retiram e nos roubam, nos furtam essas experiências. São experiências difíceis de serem vividas, mas são necessárias para que o amor de Deus gere em nós essa viva esperança, que tem o Senhor preparado e de antemão tem nos dado a saber pela sua palavra. Por isso eu lhe digo uma coisa: não se justifique por aquilo que são erros que nós estamos cometendo, nos privando de viver aquilo que o Senhor determinou e aquilo que o Senhor permitiu. Nessa plantação da boa semente, o joio e o trigo crescem junto. Então lembre-se que na sua igreja, na sua congregação, na sua parentela, vão crescer o joio e o trigo. Mas no tempo certo, o juiz, ele dará ordem aos seus ceifeiros. Então ele separará o joio e o trigo. O joio será lançado no fogo. E o trigo será guardado em celeiros. O trigo dá o seu fruto, o joio não dá. É uma erva brava que não produz fruto. O trigo tem o seu proveito, porque assim é usado para a fabricação de muitos alimentos. É a nossa farinha, é o que nós muito usamos. Temos como obra-prima para tantos alimentos, desde o pão ao macarrão, e entre outros alimentos aí está o trigo, porque ele é útil. Agora o joio para nada serve, senão para ser lançado no fogo. Então não seja joio, seja trigo. Por maior que seja a adversidade que você está vivendo, entenda que ser trigo é ser moldado por essas adversidades e não contaminados por ela. É ser transformado para dar frutos maiores, mais excelentes, para se tornar mais forte em Deus e o Senhor manifestar assim a sua grandeza, o seu poder, trazendo frutos excelentes que glorificam e exaltam o teu nome. E certamente na sua partida serás guardado em Deus e nele permanecerá para todo sempre, porque as obras que são feitas em Deus são feitas com memória eterna, porque são feitas na graça, no poder que em Deus opera. Receba esta palavra, guarde no fundo do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Continue ligado na Mariana FM. O programa Palavra da Fé volta já já. Programa Palavra de Fé. Apoio Casa de Carne Bom Sabor, Rua Bom Jesus, número 660, Barro Preto, 3558-2322. Tina Salgados e Doces para Festas, Rua das Rosas, 445, Bairro São Cristóvão, saída para as mineradoras, 31-99912-6037. Lourival Autopeças Centro Automotivo, Rua Antônio Alves, número 43, Bairro São Cristóvão, 31-9674-3652 ou 31-3560-1816. Autoelétrica Oliveira e Autopeças Marquês de Pombal, número 130, Bairro Rosário, conhecida como Elétrica do Zé Felipe, 3557-3803 e loteamento Recanto das Flores, em Padre Viegas, 31-98457-4073. Seja um apoiador deste programa. Entre em contato pelo telefone 31-98213-3559. Voltamos a apresentar programa Palavra da Fé. Momento da oração. Ó Pai Santo, Pai Justo, Pai Fiel, Tu és Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo, Senhor, junto ao Deus deste homem e desta mulher que agora se faz presente junto conosco, neste momento de intercessão, neste momento de clamor.
neste momento de súplica. Peço, ó Deus, por aqueles que agora estão enfraquecidos e abatidos por causa das adversidades, porque assim não compreenderam, ó Deus, o seu propósito, e assim, ó Deus, abraçaram com a tristeza e com a angústia, e não conseguem mais se levantar. Senhor Deus, os ergue neste dia de hoje, para que assim sejam levantados pela mão forte e poderosa do Senhor, para continuarem, ó Deus, trilhando essa jornada, esta caminhada, continuarem a fazer valer o investimento que foi abundante sobre as suas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, para que hoje tenhamos esta viva esperança em nossos corações, sabendo bem que chegará o dia que o Senhor separará o joio e o trigo, que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, colocará o seu trigo nos seus celeiros, e assim o joio amarrará em feixe e lançará sobre o fogo. Que aqueles, ó Deus, que têm sido joio hoje, que o Senhor, ó Pai, os desperte, para que assim sejam trigos, ó Deus do Senhor, para que as suas obras infrutíferas não sejam mais, mas antes o Senhor os desperte, para que em tempo oportuno tenham eles plena confiança no Senhor, que sejam movidos, ó Deus, de íntima compaixão pela boa semente que tem sido lançada, entendendo que grande é o investimento que o Senhor tem feito neste campo, e certamente não negociará com aqueles que agora se dão às práticas da impiedade, aos frutos que não se frutificam para a eternidade, senão para a inclinação da condenação eterna. Desperta-os, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para que seja uma noite, Senhor da glória, que frutos excelentes sejam agora granjeados, que frutos excelentes, ó Deus, agora sejam alcançados, que assim, ó Deus, na graça e na bondade do Senhor, que tem se manifestado, ó Pai, sobre nossas vidas, venhamos fazer juízo do teu sangue, o sangue que verteu na cruz do Calvário, e o Senhor nos deu agora este sangue, ó Pai, para a remissão de nossos pecados, porque o Senhor pagou o preço, oh meu Deus, de nossos pecados, para que hoje tivéssemos descanso e paz em Ti, que os nossos corações possam ser movidos, ó Deus, nesta hora, para que nós possamos verdadeiramente compadecer do grande preço que nos foi pago, do grande preço que foi pago pelos nossos pecados, para que não sejamos contados entre aqueles que agora cultivam a incredulidade de Tua palavra. Antes tenhamos, ó Deus do Senhor, essa viva esperança para estarmos apercebidos quanto o Teu retorno, quanto a segunda vinda do Mestre, para que possamos verdadeiramente estar preparados de forma que convém para a Sua palavra ser enxertada em nós, uma vez mais, não ser arrancada, não ser substituída por outros fundamentos, por outras buscas, por outros anseios que temos buscado nessa terra, mas de certo nenhum desses anseios ou busca podem suprir em nós a necessidade que nós temos pela Tua presença, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Assim, Deus, abençoe o Teu povo, assim, Deus, abençoe a Tua igreja, assim faz o Teu povo prosperar na Tua presença. É o que eu lhe peço, ó Pai, e lhe agradeço com a certeza da vitória que já nos tem sido dada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que está conosco, nunca nos deixou e nem nos desampararou, e desta forma, Senhor da glória, não será diferente. Neste dia de hoje não será diferente. És o Deus que nos guarda e nos protege, é o Deus que certamente nos guardará no seu pavilhão, no seu esconderijo, no dia da calamidade, no dia da adversidade, porque assim, Senhor da glória, nos concedeu, oh meu Pai, a confiança que há no Teu nome, que há autoridade no céu e na terra, e até mesmo debaixo da terra, o Teu nome é poderoso para fazer infinitamente mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei meu Deus comigo está,
mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Este programa é uma idealização da Igreja Pentecostal da Palavra de Deus. Participe do programa Palavra de Fé através do nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Mande o seu pedido de oração ou o seu testemunho para o nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Venha e traga sua família até uma de nossas congregações, no bairro Cabanas, Rua Itaúna, número 250, em Padre Viegas, Rua Pedro Marinho Gomes, número 212, no bairro Rosário, na Perimetral Sucupira, 727, na Vila Santa Efigênia, na entrada da Barroca, e a nossa sede na Rua Rouxinol, número 12, no bairro Estrela do Sul. Você acabou de ouvir o programa Palavra de Fé, com o pastor Bruno Moreira.